Será que o homem nasce bom e a sociedade o corrompe? Ou será que o homem nasce mal e a sociedade o melhora? Hoje vamos filosofar um pouquinho, trazendo este assunto que já matuta a cabeça de muita gente há bastante tempo. Vamos tentar trazer a resposta aqui hoje. Ou melhor, resposta não, vamos trazer vários pontos de vista e espero que você deixe seu comentário aqui embaixo sobre o que você acha deste assunto, ou se há como saber a resposta com relação a este assunto. É o nosso vídeo do dia, a informação mais relevante que o Ariel Silva separei para você no dia de hoje. Roda a vinheta. É uma discussão bastante antiga, mas que sempre vem à tona. A discussão, então, que fala ou tenta achar a resposta de se o homem nasce bom e a sociedade que o corrompe, ou se o homem nasce mal e a sociedade o torna bom. Dentre os estudiosos que levantaram a tal questão estão Rousseau e também Hobbes. Ambos têm defendido ou defendiam uma perspectiva distinta. A grosso modo, Rousseau defendia que os homens nascem bons, mas em contato com a sociedade, que é má, tornam-se igualmente maus. Essa perspectiva dialoga bem com a visão cristã, onde as crianças seriam tidas como puras e tornam-se pecadoras à medida que começam a perceber os males do mundo, os quais os envolvem. Por outro lado, Hobbes defendeu que o homem nasce mau, com instintos de sobrevivência, e que devido a tais instintos é capaz de fazer qualquer coisa. Para Hobbes, a sociedade tem o papel de educá-lo, de humanizá-lo e de torná-lo sociável. Vamos lá então descobrir quem deles tem mais razão, ou se cada um deles tem um pouco de razão, né? Também podemos entrar nesta questão. Antes de continuar aqui o vídeo, eu quero trazer uma segunda forma de pensar com relação à opinião de ambos os pensadores. Antes, o convite, né? Deixa o like aqui embaixo, se você gosta do nosso conteúdo, sempre trazendo assuntos variados para você. Aquilo que eu achar mais interessante no dia, eu converto em formato vídeo especialmente aqui para o canal. Vou trazer aqui pontos de vista diferentes, olha só, deste mesmo, ou melhor, formas de falar, de trazer os dois pontos de vistas. Para Rousseau, o homem nasce então bom, mas a sociedade o corrompe. Nos primórdios, na existência humana, os homens viviam de forma natural e tinham poucas necessidades, que facilmente eram satisfeitas. Não havia desigualdade entre os homens, que viviam em paz e com liberdade. Contudo, o estabelecimento da propriedade privada, o desenvolvimento da civilização teria tornado os homens gananciosos, mesquinhos, avarentos e invejosos, estabelecendo a desigualdade entre os homens e desfigurando a naturalidade humana e a sua bondade. Já Hobbes acreditava que o ser humano, em sua essência, não é um ser do bem. Se o homem já nasce mal, ele não sabe viver em sociedade e precisa de um Estado autoritário que dite as regras, as normas de convivência. A visão é de que o homem não tem pretensão de ser social. Ele é mau, o que causa insociabilidade. Para se tornar social é preciso formar um novo pacto, um novo acordo entre homens, para que eles possam renunciar à coisa mais importante num estado de selvageria, que é a sua própria liberdade. E aí, já está com a sua opinião formada? Comente aqui abaixo, deixe seu comentário, ficarei feliz em ler a sua opinião e interagir com você. Quem está certo então dos dois? Qual seria a opinião mais coerente? A essa altura, então, você que está assistindo esse vídeo já deve ter pensado em concordar com uma das duas perspectivas, assim como deve estar esperando um posicionamento meu para te falar qual seria a minha opinião nesse sentido, em relação, então, a um dos dois lados. O que não vai acontecer, isso porque eu tenho uma terceira perspectiva que eu vou trazer aqui para você agora, neste momento, a respeito dessa problemática, a qual quero então compartilhar através deste vídeo. Antes, trazer um trecho aqui de uma música que já diz muita coisa, olha só. Abre aspas. Quem foi que disse que amar é sofrer? Quem foi que disse que Deus é brasileiro? Que existe ordem e progresso?
enquanto a zona corre solta no Congresso? Quem foi que disse que a justiça tarda, mas não falha? Que se eu não for um bom menino, Deus vai castigar? Esta música é do Zé Ninguém. Ou melhor, é do Biquíni Cavadão e se chama Zé Ninguém, né? Muito conhecida aqui no Brasil. Bom, o homem então não nasce nem bom nem mal. Nascemos em uma sociedade marcada por regras historicamente construídas, inclusive definidora do que é bom ou ruim. Quando nascemos, somos moldados de acordo com tais regras. A metáfora da folha em branco nos ajudará a pensar essa perspectiva. Vou trazer essa metáfora folha em branco aqui para você. Olha só. Nascemos como uma folha em branco. Não temos história, apenas nossos instintos. Ao longo da vida, vamos passando por experiências sociais, como se fôssemos amassados. Isso seria as nossas experiências sociais. Por mais que buscamos desamassar uma folha, permanecerá nela marcas, umas mais profundas, outras menos. Assim são nossas experiências sociais. A vida nos marca e são essas marcas que ficam registradas em nosso consciente e subconsciente, as quais nos propiciam predisposições para nossas ações. O fato é que a folha inicialmente é lisa e só depois de amassada possuirá marcas, sejam elas feias ou bonitas. Isso quem vai julgar é o medidor social, que varia de sociedade para sociedade, assim como de tempo em tempo. Desta forma, acredito que a classificação bom ou mal não está ligado ao homem, mas à ideia de mal e bom que cada sociedade possui. E eu vou mais além. Já disse muito aqui nos vídeos que cérebros humanos têm milhões e milhões, ou bilhões e bilhões de combinações, cada cérebro é diferente, então existem várias formas de viver, as pessoas aprendem as coisas de formas distintas, e mesmo que aprendessem de forma similar ou até igual, teriam comportamentos diferentes, as pessoas seriam diferentes de qualquer forma. Haja visto, pegamos por exemplo 2 irmãos gêmeos, têm o mesmo código genético, têm a mesma criação, teoricamente, e se tornam pessoas distintas, né? Então o ser humano ele tem uma probabilidade muito grande de ser diferente um do outro, e assim ele é. Então, como eu já disse aqui, eu não vou opinar, não vou dizer qual é a minha opinião, mas se você comentar aqui abaixo, eu trago a minha opinião e interajo com você. Diferente disso, eu vou trazer a opinião das pessoas que leram essa matéria. Deixa eu citar aqui a fonte em que eu trouxe esta informação, este debate. Ele vem do site, do blog cafécomsociologia.com, cafécomsociologia.com. Se você quiser, acesse lá e verifique com mais detalhes. Vou trazer então a opinião de quem leu aqui no site e deixou a sua opinião. Vou trazer algumas aqui para deixar mais rico o nosso vídeo de informação, porque é um assunto interessante, né? Será que nascemos maus e depois a sociedade tem o dever de nos educar, deixar bons? Ou será que nascemos maus e a sociedade, ou melhor, nascemos bons e a sociedade nos corrompe? Enfim, um debate que rende muita conversa, rende muito desenvolvimento, com toda certeza, né? Vamos lá então. O Anônimo aqui escreveu, como explicar certas constantes do que é bom ou ruim, certo ou errado no decorrer da história, independente do contexto histórico, social, cultural? Ora, como é possível a classificação de bem e mal não estar ligada ao homem e sim à sociedade? A sociedade é composta por indivíduos, não é uma entidade independente de membros individuais que a compõem. Eu vou mais longe, vamos imaginar os primórdios do ser humano, lá quando um ser humano, sem ter nada do conhecimento que se tem hoje, sem ter leis inclusive, legislações, um daqui a pouco mata o outro por comida. Como dizer que esse ser humano é mau? Simplesmente agiu pelo instinto para a sua sobrevivência, né? Já hoje temos leis, mas será que as leis são corretas para todos? Né? Fica então o questionamento e o pedido aqui, o convite a você compartilhar o seu comentário, a sua opinião comigo. O Eduardo Irineu escreveu: o ser bom ou ser mal é você ter a percepção que o seu ato possa ferir ou prejudicar outro ser. Isso é ser mal. E ser bom é agir para curar ou ajudar outro ser. Isso é ser bom. Bacana, né? Bela perspectiva de ser bom e ser mal.
O nosso direito, o nosso dever vai até onde chega o do outro, não é verdade? O Elcio escreveu: se a premissa "o ser humano é bom" for verdadeira, ela nos permite concluir que a sociedade é um conjunto de pessoas boas. Se assim for, é impossível que um conjunto de pessoas boas corrompa alguém. Logo, há algo fundamentalmente errado na frase do grande filósofo. O Miro Santos escreveu: o ser humano, por mais bom que seja, sempre vai existir em seu interior um pouco de maldade, seja ela aflorada, seja ela bem discreta. O Reginaldo Oliveira escreveu: acho que todos nós nascemos com predisposição do bem e do mal, algo que está latente. No decurso da nossa vida, tais hábitos são potencializados e decorrentemente definir-se-á o caráter, a pessoa que sempre fomos em nós latentes. Só pelos comentários aqui dá pra ver como as pessoas pensam diferente, né? Só pelas respostas que você pode ler, né? Ou seja, me arrisco a dizer que não há um certo nem um errado nesse sentido, e sim pontos de vista e opiniões. A Célia escreveu: a criança de fato é o único estágio bom do homem, os nãos da vida e como lidarmos com isto, e nunca somos educados para lidar com isto, e que de fato nos transforma, e na maioria das vezes para pior. Eu discordo, eu acho que há pessoas boas também na fase adulta. Mais um anônimo aqui escreveu: o homem, como todo animal, tem instintos que ele suplantará ou fortalecerá levando em consideração alguns fatores, como em que intensidade ele absorve o meio em que vive, qual a compensação de justiça lhe é passada, como ele vê a sua existência. Posso ter esquecido algum, mas isso fará com que ele opte por uma ou outra reação. E outra, né, viver numa cidade maior e menor também temos diferenças. Você acaba, numa cidade pequena, você deixar de ajudar alguém na rua para aqueles cidadãos da cidade pequena, eu digo isso porque eu já vivi em ambas, soa como um traje para muita gente. Na cidade grande, infelizmente, acaba sendo natural, tamanha é a quantidade de pedintes, de pessoas com necessidade na rua, você nem consegue, mesmo querendo, ajudar todos eles. E aí, quem é mal, quem é bom, né? Fica bastante complexa esta resposta. Quem mais aqui? Todo de Olho escreveu: ora, como é possível explicar o bem, o mal, o ruim e o bom? Ao meu ver, certas imposições na qual a sociedade culturalmente impõe é um enigma, né? Enigma. Se o homem, por uma parte, age por instinto de sobrevivência, isso é ruim? Acredito que não. De acordo com a teoria da escolha racional, vivemos maximizando vantagens, ou seja, buscando nosso bem-estar. Somos egoístas? Não. Somos sobreviventes. Por outro lado, quando um indivíduo, ao nascer, não tem perspectiva do que é um mundo ingênuo, no meu ver, ele é apenas um corpo a ser moldado pela mente humana. Daí os auxílios dos pais e da sociedade é a base deste indivíduo. Sem dúvida, na sociedade aprendemos sim muita coisa. Agora fica a resposta: aprendemos a ser bons ou aprendemos a ser maus na sociedade? Ou os dois, ou depende de cada um, né? O Jonas Rodrigues escreveu: a metáfora da tábula rasa caiu há alguns séculos. Sabemos atualmente que o homem não nasce puramente instinto. Nascemos com algo a mais. Nascemos também com temperamento, comportamentos, e as recentes pesquisas sugerem que nascemos também com preferências. O fator cultural também é questionável. Há uma vertente que afirmará que a cultura começa a nos influenciar antes de nascermos, como quando o pai, a mãe, né, fala com seu filho quando idealiza a roupinha que o bebê vai usar, para qual time vai torcer, a forma como eles se conectam com o bebê. O que nos cabe dizer, pelo que conhecemos atualmente, é que tu disseste: o homem nasce nem bom nem mal, até porque bom, mal, certo e errado são convenções socio-histórico-culturais. Eu ainda não terminei de ler o Leviatã, né? Leviatã, mas eu acho interessante a concepção de Rousseau. Ele vai afirmar em discurso sobre a origem da desigualdade entre os homens, que o homem começa a se corromper quando instituímos a propriedade privada, e olhando para os dias atuais, essa proposição faz bastante sentido até. O Jonathan S. de Souza escreveu: não podemos analisar se o homem nasce bom ou mal, porque a concepção disto é variável.
Discordo. Não podemos fazer uma análise imparcial fora das nossas concepções culturais. As convenções socio-histórica-culturais estão e sempre estiveram empregadas em toda a sociedade. Não existe essa possibilidade de tentar ver as coisas de fora. Existem certas verdades universais, incontestáveis, seja lá qual for a cultura estabelecida. Por exemplo, preservação da própria vida. Não existe quem discorde. Aqueles que discordam são os chamados loucos, que estão desumanizados. E nem adianta falar que o conceito de louco também é cultural e pode variar. Aí entramos na parte da psicologia. Trazer mais alguns comentários aqui. O Landim escreveu: bom, eu acompanho Nietzsche. O homem é o que é e ponto final. Ou seja, independentemente da sociedade o qual ele está inserido, sempre haverá exceções. Por exemplo, numa favela há discursos tipos de personalidades, pessoas boas e más, de acordo com a que a sociedade entende o que é certo e o que é errado, bom ou mal. Fato é que esses filósofos foram extraordinários e nos permitem a realizar essas maravilhosas reflexões. É verdade, né? Graças a eles estamos aqui pensando nesse assunto, estamos discutindo isto. O ser humano tem esse diferencial para os animais, né? O fato de pensar, de discutir entre si, não apenas agir por instinto, né? O que mais aqui? O Alexandre escreveu: o homem nasce mal, pois aos que nascem privados de educação é mais fácil encontrar indivíduos que agem de maneira violenta, por motivos fúteis. Portanto, a sociedade organizada e a educação são fundamentais para transformar um ser humano em uma pessoa útil e produtiva. Mais um aqui para fechar. Mais um anônimo escreveu: são relevantíssimos os fatos socio-históricos culturais e que nascemos, né? Mas adotando a ideia de Rousseau, diria não tão naturalmente bom, mas com a predisposição para isso, pois o bom, no sentido comumente usado da palavra, normalmente se identifica com a nossa própria conservação, não sendo benevolentes por natureza, mas sim por comodidade. Legal, concordo com todos aqui, né? Com todos estes comentários. E você, o que acha? Deixe seu comentário aqui na descrição. Como eu já disse, terei o maior prazer em interagir com você e saber da sua opinião. Me bate, se você chegou até aqui é porque gostou, né? Então, capricha no like aqui embaixo. Já se inscreve no canal também, aciona o sininho, fiquem todas as notificações. Assim você recebe todos os vídeos que aqui são postados diariamente, tá bom? No mais, um grande abraço, muito obrigado e até o vídeo de amanhã. Valeu!